santo domingo para você. Vamos fazer a partilha do Evangelho de hoje, o dia do Senhor, que está em Lucas 4, do 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu e, terminado esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio o levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra, e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque foram dados, e dou a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado e colocado à prova. O inimigo tenta Jesus quando ele está fraco. Depois de 40 dias de jejum, sem comer, o inimigo se aproxima de Jesus. O demônio se aproxima de Jesus para fazer com que ele caia, porque o que ele quer é que caímos no pecado, e ele queria também que Jesus caísse no pecado, e por isso ele foi tentar Jesus naquele momento de Jesus estava fraco, com fome, porque a grande arma do demônio é essa: tentar a cada filho de Deus na fraqueza que ele está. E na maioria das vezes os filhos não estão cheios do Espírito Santo como Jesus estava, e caem na tentação. A gente vê aqui que ele oferece para Jesus o pão e ainda desafia a Jesus: se tu és filho de Deus. Essa dúvida ele vai sempre colocar em nós e vai sempre fazer com que a gente fique muitas vezes desacreditado. Será que nós somos verdadeiramente filhos de Deus? Será que realmente Deus existe? Porque isso é que ele quer fazer, colocar confusão no nosso coração. E Jesus, ele vence, mas é importante a gente saber aqui que o inimigo ele tentou Jesus com a palavra de Deus.
Por isso que nós devemos estar preenchido dessa palavra, conhecedor dessa palavra, praticante dessa palavra, mas que a gente faça como Jesus falou em uma outra palavra: orar e vigiar para não cair em tentação. Porque Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem. E quantas pessoas que caem nessa tentação de trabalhar só pelo pão, muitas vezes não agradece a Deus, muitas vezes não pede a Deus que abençoe o seu trabalho, que abençoe o seu pão, abençoe a sua casa, e não tem nenhuma alegria de estar em Deus. A alegria dele é comer, comer, comer e comer. Jesus, ele vem aqui nos ensinar que é preciso a gente saber administrar a nossa vida. Jesus não precisava passar por isso, mas para ele nos ensinar, ele passou. O inimigo continua tentando Jesus, mostrando os poderes da terra, os reinos da terra, as riquezas da terra, os prazeres da terra, e diz assim: te darei tudo se prostrares diante de mim. Quantas pessoas têm se prostrado diante do demônio buscando só prazeres e riquezas da terra? E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus, porque Jesus, ele é dono de tudo, mas ele se fez como se não se fosse dono de tudo. Ele venceu tudo porque ele estava em obediência ao Pai, ouvindo a voz do Pai e obedecendo tudo aquilo que o Pai estava falando para ele. Que nós também possamos ouvir essa palavra que é de Deus e obedecer a essa palavra na nossa vida. Assim nós estaremos administrando bem a nossa vida. O inimigo ainda leva Jesus ao alto do templo e diz: se joga daqui que os anjos te livrarão. E a gente vê aqui Jesus dizendo que ele não pode estar sendo tentado, porque ele é Deus. Jesus vai dizer: foi dito também, não tentarás o Senhor teu Deus. E muitas vezes nós, sem sabedoria, fazemos até às vezes o papel do demônio, querendo tentar a Deus, colocar Deus sobre a parede. Lá na carta de São Tiago vai dizer que Deus nem tenta nem pode ser tentado por nós, porque a gente somos criatura dele, nós somos filho dele. Nós precisamos buscar fazer que sejamos amados por Deus. E quando nós obedecemos aquilo que ele nos ensina, a gente vai começar a sentir o amor dele no nosso coração. É isso que Deus quer de cada um de nós que somos seus filhos e filhas, que sejamos filhos amados dele. Se nós obedecermos a sua palavra, nós vamos sentir esse amor de Deus. As tribulações não vão deixar de existir, as aflições, as dores, as tentações, mas nós vamos ter sabedoria para vencer. Assim como Jesus venceu o inimigo, assim também nós venceremos, porque ele foi e veio, aliás, para nos ensinar a vencer. Um dia de domingo santo para você, que Deus o abençoe nesse domingo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.